Bem-vindos ao Formação em Movimento, Tecendo Saberes, Transformando Vidas. O podcast que explora as múltiplas dimensões da formação e o seu poder transformador na educação e na sociedade. Eu sou Renata, pesquisadora do mestrado profissional em educação da Unital, uma mulher de estatura média, cabelos enrolados e longos. Tenho pele branca, estou hoje de camiseta cru, calça preta e tênis. Sabemos que a formação, em suas múltiplas dimensões, evidencia a potência transformadora do aprender e acompanha o ser humano em movimento constante, abrindo caminhos de pertencimento e ressignificação. Hoje temos a honra de receber aqui as minhas amigas, colegas professoras, pesquisadoras. Sejam bem-vindas, meninas. Lidiane Carrillo, Muito obrigada. Michele Dalacqua, Cássia Sintra e eu, Renata Dias. Ao longo deste episódio, vamos desvendar como a formação, desde a gestão escolar até o ensino superior, sustenta a qualidade da educação e reafirma seu compromisso inabalável com a transformação social. Preparem-se para uma conversa rica em saberes e experiências. Estão prontas, meninas? Estamos sim. Vamos começar então com a Lidiane. Lid, você está abordando em sua pesquisa a formação dos gestores educacionais. Conta um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa e também faça a sua descrição, por favor. Tá joia. Boa tarde a todos, né? Todas. É um prazer mesmo estar aqui com vocês, né? Então, eu me chamo Lidiane, eu tenho a pele branca, cabelo ruivos, longos, né? Hoje eu estou com uma blusa preta. E é um prazer mesmo estar aqui. Então, falando um pouquinho da minha pesquisa, né? A formação de gestores educacionais, ela é crucial para a qualidade da educação. Minha pesquisa ela foca como essa formação continuada capacita esses líderes a criarem ambientes escolares eficientes e adaptados aos desafios atuais. Um gestor bem preparado, ele não só lidera processos, mas garante as condições pedagógicas necessárias para o desenvolvimento de toda a comunidade escolar. É a capacidade que ele vai ter, então, de orquestrar o ambiente educacional para que alunos e professores avancem, lidando com a diversidade, integrando novas tecnologias de forma eficaz, alcançando toda a rede mesmo escolar. Muito bom, Lid. E a gente sabe o quanto a liderança é catalisadora na formação mesmo, né? Isso mesmo. Michele, você está falando na sua pesquisa sobre o ensino fundamental, né? Conte um pouquinho para a gente como está a formação e como você está vendo hoje a formação do ensino fundamental com as crianças na alfabetização. É isso mesmo, Renata. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Michele, eu sou uma mulher de estatura baixa, eu tenho os cabelos curtos. Hoje eu estou usando uma blusa bege, tenho um casaco colorido, eu tenho os cabelos e os olhos castanhos claros. A minha pesquisa ela fala de alfabetização, especificamente a alfabetização pensando no contexto da formação docente. A alfabetização ela é a base, né, do conhecimento. O professor do ensino fundamental é essencial nesse processo. E a minha pesquisa ela analisa como que os professores iniciantes transpõem o que eles recebem lá em formação para a prática de sala de aula. Eu pretendo falar ali, né, na minha pesquisa, sobre o programa Alfabetiza Junto São Paulo, que é um programa de formação do Estado, e os professores eles passaram pelo ciclo formativo o ano todo. Então, a gente quer entender como é que ele foi lá, recebeu essa formação e que ele leva essa formação para dentro da sala de aula. A gente sabe que é um desafio transformar a teoria em prática, garantindo que a criança se torne um leitor e escritor proeficiente. A formação ela é vital para que esses educadores superem os desafios diários e promovam uma alfabetização transformadora. E sabe, Michele, você está falando sobre a importância, né, da base, e aí eu vou trazer um pouquinho das minhas reflexões, da minha pesquisa, que está falando da base, que é a educação infantil, né? E as contribuições que a neurociência pode trazer para potencializar esse desenvolvimento das crianças. E na minha pesquisa, a gente investiga, então, a formação docente
como uma prática mesmo para articular, né, a neurociência e a potencialização dela no desenvolvimento das crianças bem pequenas, porque eu estou focada bem na primeira infância, né, na formação do professor da primeiríssima infância. E, assim, a gente entende hoje, né, o quanto o professor, ele nutre, ele acolhe, ele estimula essas crianças e essas práticas pedagógicas, e aí isso precisa estar cada dia mais intencional para que as crianças possam cada vez mais se desenvolver e ter, assim, uma vida brilhante, vamos dizer assim, né? E isso faz toda a diferença, né? A formação faz toda a diferença. Exato. E aí, Cássia, a gente quer ouvir um pouquinho de você, porque, né, nós estamos falando aqui da formação dos gestores, na formação da base da educação infantil ao ensino fundamental, mas a gente também sabe da importância dessa formação no ensino técnico e superior. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Olá, meninas. Olá. Prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho de mim. Sou mulher, tenho a pele e os olhos claros, o cabelo comprido e uso óculos para ler. E é importante a gente falar dessa conexão entre a educação e a prática, né? O exercício profissional. Então, na minha pesquisa, o ensino técnico e superior, a formação é especializada. Então, a gente foca, né, muito no mercado de trabalho e na pesquisa. Então, o meu objetivo principal é abordar a relevância da formação continuada para a atuação do docente nesses níveis. O professor ele tem o desafio de articular o conhecimento científico com a prática profissional. É fundamental que estejam em constante atualização para preparar futuros profissionais para os desafios do mercado, promovendo inovação e um olhar crítico sobre a sociedade. A formação continuada é imprescindível para que o professor atue com competência diante das demandas educacionais contemporâneas e das constantes mudanças no mundo atual. Com certeza, né? E a gente aqui falando sobre formação, né? A gente percebe o quanto ela se manifesta, então, nos diferentes níveis, né? E pensando nesses níveis, nessas conexões, né? Qual seria o nosso compromisso social diante disso, né? O que a gente pode conectar e reafirmar enquanto compromisso social com a educação a partir da nossa formação? Então, Renata, pensando aí no gestor, né? O papel dele, como é importante na escola, porque a gente pensa assim, quando a gente fala da formação do gestor, é ele que vai trazer, né, uma visão, um impacto para a questão dos professores na prática, né? Para a formação de professores, criando um ambiente tão propício para a transformação social. O gestor vai ter essa visão, vai passar então para o professor alcançando o aluno alcançando sua família, né? É uma transformação social, né? A gente pode pensar nisso como uma cadeia mesmo de valor. Muito legal, né? E você falando disso, Lidiane, eu penso também na educação infantil, né? Onde eu trabalho atualmente. E nesse foco, né, do desenvolvimento integral, isso tudo está muito ligado, né? Assim, as famílias, as crianças, os professores, e isso tudo se dá como? Na formação do gestor, né? Então, achei que esse gancho pegou muito forte com o seu nesses contextos, né, sociais e nesse compromisso. Porque a gente está ali lidando com isso nas múltiplas linguagens e o tempo todo. E quando a gente pensa na alfabetização, né, a gente precisa entender que a formação, ela impacta no fazer da sala de aula, como eu tinha falado, né, porque é o docente que promove o acesso ao conhecimento e à linguagem escrita, preparando os alunos para enfrentar os desafios e as demandas do mundo contemporâneo. Se a gente for pensar, é um compromisso social com a transformação, né, e com a construção de uma sociedade mais justa através da educação. Com certeza. E eu venho amarrar um pouquinho, né, toda essa nossa fala, trazendo justamente essa relevância da importância do professor e da formação dele nos cursos técnicos e superior, porque eles são agentes de mudança, porque nós formamos profissionais que também vão fazer mudanças, né, fazem as mudanças. E articulamos a ciência prática para que inovem e busquem soluções para problemas sociais, reafirmando o papel transformador do ensino técnico e da universidade em cada um
quando se profissionaliza. Muito bom, né? E a gente pensando aqui agora um pouquinho de toda essa articulação, de tudo que a gente está falando aqui, que exemplos assim vocês conseguem pensar rapidamente dessa formação no cotidiano, né? Chegando lá no chão da escola. Então, Renata, pensando a importância da formação, né? Então, numa formação, por exemplo, de gestores educacionais, falando um pouquinho sobre evasão escolar, né? Como trabalhar isso na escola, como que a gente poderia fazer, então, o engajamento dos alunos para que a gente evitasse a evasão. A gente faz isso numa formação com os gestores, chamando todos, trazendo para a prática, né, explicando, ensinando, motivando, e isso vai acontecer lá na escola. Então, é exemplo que a gente também já tem de uma formação de sucesso assim. E você falando disso, eu fiquei pensando lá também no chão da escola, né, do quanto essas formações impactam na vida das crianças, dos profissionais que estão lá junto com os professores, né? O professor, ele recebe uma formação lá da equipe gestora, ele coloca isso em prática, né? Ora dá certo, ora não dá tanto, mas daí ele volta, reflete, pesquisa de novo, faz outras ações, replaneja, né? E isso é o impacto que a gente quer que a formação aconteça mesmo lá no dia a dia com as crianças. E para que o professor ele consiga, né, levar toda essa formação que ele recebe para dentro da sala de aula, ele precisa ter clareza, né? E só quando ele tem clareza é que ele consegue ali, de fato, fazer que a alfabetização plena aconteça. Porque quando a alfabetização ela acontece mesmo, de fato, ela permite que o indivíduo faça uso da linguagem escrita em práticas sociais reais. E aí ele consegue expressar suas ideias, interagir com conhecimento, né? E transformar a realidade à sua volta. Eu entendo que isso também não é diferente no curso técnico superior. O professor ele tem, né, realmente uma conexão muito importante, principalmente para fazer essa ligação com o mundo do trabalho. Então, se ele não adianta nós estarmos somente voltados à tecnologia, né, ou à teoria. Nós precisamos conhecer melhor as práticas pedagógicas para alcançar esses alunos e poder oferecer profissionais, né, de melhor qualidade para o mercado de trabalho e para o mundo. Né? Eu acho que é isso. É isso mesmo, né? Que papo gostoso, né, gente? Ficaríamos horas aqui. A gente explorou tanto, né, a formação assim nessas múltiplas dimensões, desde a gestão escolar, a educação infantil, o ensino fundamental, até o ensino superior e técnico. Vimos como cada etapa é crucial e como juntas elas constroem uma educação de verdade, de qualidade e de impacto social. Eu quero agradecer vocês, minhas colegas, imensamente por este momento. Lidiane, Michele, Cássia. Nós que agradecemos, né, o convite. Muito obrigada por compartilharem suas pesquisas, suas experiências, seus momentos de vida, né? E a você, nosso ouvinte, que nos acompanha nessa jornada. Que esta conversa inspire a todos vocês a refletirem sobre seu papel na construção de uma educação mais justa. A formação é um processo contínuo e cada um de nós é um agente de transformação. Continuem buscando conhecimento e acreditando no poder da educação para mudar o mundo. Porque se gostou, compartilha, mostre para os seus colegas e faça essa nossa conversa ir além dos horizontes. Isso aí. Obrigada, Rê. Obrigada, Rê.